E aí, maravilhosa, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma entrevista do FBI Talks. O FBI Talks são as nossas entrevistas com as agentes oficiais do FBI Clube. E se você caiu de paraquedas por aqui, FBI Clube é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, onde a gente se junta mensalmente para trabalhar temas como comunicação, posicionamento, vendas, gestão, todo esse universo do empreendedorismo que, como eu sempre digo, nós mulheres, apesar de sermos incríveis em qualquer coisa que a gente pegar para fazer, a gente não foi nem incentivada e nem educada a aprender a empreender de verdade. É exatamente por isso que o FBI Clube existe. Hoje, eu tô muito animada para bater esse papo com a Sui. Sui, seja muito bem-vinda ao FBI Talks. Prazer, tô muito feliz de estar aqui, de conversar com você. Tô adorando fazer parte do FBI. Ai, que tudo! Eu tô animada para conversar com você porque é um assunto muito necessário, muito interessante esse que você aborda. E antes da gente já começar, vamos esquentando os motores. Se apresenta para o pessoal, por favor. Tá bom. Eu sou a Sui, eu sou psicóloga e educadora parental. Sou especializada na área da educação parental em famílias de adolescentes. Legal. Então, eu atendo mães e famílias de adolescentes. Uma área um pouquinho necessária, né, galera? Su, só para dar contexto antes da gente começar o nosso bate-papo, eu sempre gosto de falar o seguinte: eu sou apaixonada e alucinada por histórias. E eu acho que esse é o grande X da questão aqui de dentro do podcast. Eu falo sempre que a gente tem um hábito que é bom, mas que ele pode ser melhorado, que é de se inspirar sempre naquelas pessoas que estão tão distantes, né? Então, se a gente vai ouvir podcast, se a gente vai ver entrevista, a gente sempre vai buscar os grandes gurus, as grandes pessoas, é natural. Só que a gente se esquece que, às vezes, literalmente, do nosso lado, tem uma pessoa com uma história incrível, com saberes incríveis, com tanta coisa pra inspirar, pra gente aprender, e a gente esquece que essa pessoa realmente tá mais próxima a gente, vive uma realidade, muitas vezes, mais parecida com a nossa, e a gente consegue realmente, com esse acesso, se desenvolver mais e melhor. Não tô dizendo nem de longe que a gente não deve olhar para essas pessoas maiores, isso é maravilhoso, é inspirador, mas às vezes do nosso ladinho tem coisas extremamente ricas. Então, por isso que eu gosto sempre de voltar, de conhecer realmente a história de cada pessoa. Então, no seu caso, o que te fez estudar psicologia? Antes de querer estudar psicologia, você já teve algum outro desejo, alguma coisa nesse sentido? Bom, eu tive alguma dúvida ali no final da adolescência, né? Quando eu comecei ali a buscar a faculdade, mas eu me interessei pela psicologia desde criança porque a minha mãe gostava dessa área. Ela não é psicóloga, não estudou, mas ela tinha muitos livros de psicologia e ela é muito do social, sabe? Então é aquela pessoa que fazia festa de Natal para todas as crianças do bairro, que ajudava, que tinha alguém ali com problema. E eu lembro muito, e ela também conta, eu já não sei se é uma memória ou se ela me contando, mas eu lembro muito dela me contar que teve uma vez que uma amiga estava passando uma dificuldade em casa. E eu falei pra ela: mãe, você precisa ajudar essa amiga. Eu era criança, né? Éramos crianças. E aí eu lembro muito, assim, dela fazendo esse papel. E aí eu fui me interessando em ajudar pessoas, em conhecer mais sobre as pessoas. E foi assim que eu cheguei na psicologia, que eu me interessei por essa área. Você já entrou pra psicologia logo depois do colegial? Sim, já entrei direto do ensino médio pra faculdade de psicologia. E o que você descobriu na faculdade de psicologia? Como é que foi o início? Como é que foi desbravar as outras áreas? Então, aí eu comecei a estudar mais, a ver, né, o que poderia acontecer. Na época eu comecei a trabalhar também, então eu fui menor aprendiz na Natura. Que legal. E aí eu comecei a me interessar mais pelo RH, e aí fiquei pensando, poxa, talvez seja isso, mas aí eu engravidei. Faltava 2 anos para terminar a faculdade, eu engravidei. E aí eu comecei a me interessar mais por desenvolvimento infantil, porque era mãe, queria entender o que acontece, como é que eu educo esse ser humano, né? Essa pessoa, era muito jovem também. Então, falei, vou estudar sobre isso. E aí me apaixonei por educação, por desenvolvimento infantil e fui me aprofundando mais nessa área, até que eu fiz, logo assim, depois da faculdade, uma formação para ser educadora parental pela disciplina positiva. Então, logo depois eu me especializei para trabalhar com famílias mesmo. Uma tecla SAP dessa área de atuação em si, então, o que um educador parental faz e o que seria a disciplina da psicologia positiva, é isso? Não é. É assim...
um educador parental não necessariamente é um psicólogo. Ah, legal. Ele é alguém que trabalha com famílias, orientando, mas quando ele é um psicólogo, tem todo o respaldo da psicologia, claro, né? Que é muito mais aprofundado, claro, é uma formação muito mais completa. Então, eu uni as duas coisas. Então, é como se fosse um braço ali, né? Que eu vou olhar mais para a família, para a relação familiar, para como esses pais estão lidando com os filhos no dia a dia, dos desafios da parentalidade do dia a dia. Com o respaldo da psicologia, mas também da disciplina positiva, que é uma outra área aí de teoria de educação mesmo, parental, com ferramentas para lidar com os filhos. Que incrível. E aí, me conta, como é que foi pra você esse desenvolvimento do maternar, se descobrir como mãe, se descobrir nessa área da educação parental? Muito provavelmente você experimentou tudo e mais um pouco, aprendendo e aplicando na sua realidade. Como é que foi isso? E como é que é isso até hoje, né? Então, foi isso. Eu comecei buscando muito mais como mãe, né? Porque quando nasce uma criança, a gente não sabe o que fazer. Como é que educa esse ser humano? Como é que a gente passa todos os valores? Como é que a gente lida com as birras, né? E eu era muito jovem também, então eu ficava muito assim, eu não sei o que fazer com essa pessoa. Eu não sei como educar um ser humano. Então eu fui buscar e aí acabei me especializando na área para trabalhar com famílias, vendo também, né, ao longo da minha maternidade, o quanto aquilo era benéfico para mim, enquanto mãe, para a relação com a minha filha, o quanto ela ia se desenvolvendo, o quanto eu ia conseguindo ensinar para ela o que eu queria passar, o quanto isso foi me preparando emocionalmente também, né? Porque quando a gente se torna mãe, é como se o filho fosse um especialista em apertar todos os nossos buraquinhos, assim, todas as nossas feridas. Eles vão ali, diretamente nas nossas feridas. Caramba! Então, estudar sobre isso me ajudou muito na minha maternidade, mas o que aconteceu, né? Eu comecei atendendo famílias no geral, assim, né? Famílias de crianças, de adolescentes, enfim. Mas o que aconteceu foi que uma mãe de adolescente me procurou. E eu lembro muito dessa mãe, porque foi ela, assim, que me despertou para me aprofundar mais em adolescência. Porque ali eu percebi que as questões que demandam uma mãe de criança são questões muito do desenvolvimento que fazem parte, né? Os desafios da rotina, birras, né? São coisas, assim, que fazem parte do desenvolvimento, mas que são desafios e a gente precisa aprender a lidar de fato, mas essa mãe trouxe que o filho dela estava se cortando. Então, é uma situação muito mais delicada, né? Não é cair e gritar no shopping. Não é um joelho ralado, não é um né? joelho ralado, não é um drama. É uma coisa muito mais complexa, muito mais profunda. E aí, eu conversei com essa mãe, orientei essa mãe. Meses depois, ela me trouxe que aquilo salvou a relação com o filho dela, sabe? Que ela conseguiu enxergar, conseguiu se conectar, conseguiu acessar aquela dor, que é muito difícil. Porque ela vinha com uma queixa assim, poxa, mas eu dou tudo, não sei mais o que fazer. E aquilo ali mexeu muito comigo. Porque eu entendi que o meu trabalho, ele era muito mais profundo. Ele lidava com questões muito mais complexas. E aí, eu pensei, eu preciso me especializar nisso. Eu preciso olhar mais para essas famílias. E, de fato, assim, eu comecei, tudo era mato. Pouquíssimas pessoas falavam sobre adolescência. Hoje, isso tem ganhado mais notoriedade, assim, na minha bolha, né, da parentalidade, mas pouquíssimas pessoas falavam sobre isso, sobre os tabus até da fase, né, porque é uma fase que tem os seus desafios, que tem questões muito específicas, né, sexualidade, drogas, telas. Então, a partir dali eu resolvi, eu vou mergulhar nesse tema. Ô, Sui, e a adolescência é aquele momento auge, né? É tudo muito intenso. Então, realmente, se dentro de casa os pais conseguem lidar da melhor maneira possível, esse adulto
ele se desenvolve melhor emocionalmente falando. Sim. Ele não necessariamente vai deixar de passar pelos desafios, mas talvez ele tenha muito mais repertório emocional para se reajustar, para sair de... Enfim, eu acho que é uma fase muito importante. Você falando, eu não tenho filhos ainda, mas eu fico pensando em mim adolescente. Eu acho que eu não fui uma adolescente tão rebelde assim, mas eu tive uma fase, tipo, do primeiro namorico, assim... Que era... Eu comecei a namorar com 16. Primeiro namorico, não. Meu primeiro namorico durou 6 anos e meio, né? Não foi um namorico. Mas foi muito cedo. Então, era uma adolescente. Eu lembro dessa fase do início da adolescente muito apaixonada. Eu era muito maluquinha. Tipo assim, era muito intenso. E amava muito. E a minha mãe falava, minha filha, não sei o quê. E parece que... É desconexo, o adolescente sente tudo com muita intensidade, né? Sim. E a família precisa saber lidar com tantas coisas. Eu acho que hoje, com o advento da internet, as telas, se o pai e a mãe não têm esse esforço para arrumar estratégias para se conectar, o pai e a mãe perdem a conexão. Perde. E ali é cortado um vínculo que... Pode ser que não seja restabelecido, né? Sim. É muito fácil se conectar com a criança. Primeiro porque a criança chama, né? Você tá ali dando conta do dia a dia, a criança tá ali, mãe, me dá atenção, brinca comigo, faz isso, faz aquilo. O adolescente já não chama tanto. Principalmente se o adulto não se esforça para criar essa interação, essa conexão, esse diálogo, né? E também, quando os filhos chegam nessa fase, além deles não chamarem tanto, né? Eles não são mais tão fofinhos, né? Eles já têm opinião própria, eles já batem de frente, o que é completamente normal, tá? Faz parte da fase, é benéfico para o desenvolvimento, inclusive. O adolescente, ele precisa, sim, se afastar um pouco da família, ele precisa... estar mais com os amigos, ele precisa questionar o que os pais ensinaram até agora, porque é assim que ele vai pro mundo, é assim que ele vai entender aquilo que faz sentido para ele, né? Vai processar tudo aquilo que ele aprendeu, vai escolher caminhos diferentes, muitas vezes, daquilo que os pais ensinaram, porque faz parte também. Então, é uma fase desafiadora para os pais. E aí, os pais tendem também a se afastar um pouco, sabe? A cobrar mais, né? Aí vira quase, eu falo que é um general, né? Os pais viram generais dentro de casa, porque só fica cobrando, a escola, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dar conta disso, não pode fazer isso, e esquece de ter a conexão, de ter o diálogo, de escutar, de buscar não julgar tanto o que esse adolescente traz, que muitas vezes tá completamente longe, assim, da nossa geração, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente gostaria que ele estivesse falando, fazendo, enfim, foge das nossas idealizações, né? Então, é uma fase, assim, muito delicada, mas é muito potente também, sabe? Eu acho que você vê um filho crescer, vê ele se tornando um ser humano questionador, por mais que seja desafiador, e como mãe eu sei que é desafiador, porque às vezes você pensa, meu Deus, né? Se eu tivesse criado essa pessoa só para me obedecer, ela ia ficar quietinha, parada e pronto, seria mais fácil. Mas não seria benéfico para essa pessoa no futuro. Então, que bom que eles questionam, que eles batem de frente, e se a gente cuida dessa relação, se a gente cuida desse diálogo, a gente consegue acessar esse adolescente. Ele tá assim, ele quer ter conexão com os pais, ele quer poder contar, sabe? Ele quer poder chegar e contar alguma coisa que aconteceu. Eles querem, eles falam isso, né? Eu não trabalho diretamente com adolescentes, eu trabalho com os pais, com as mães, mas muitos adolescentes me acompanham e eles falam, né? Ai, como eu queria que minha mãe escutasse isso, como eu queria ter essa conversa, como eu queria que minha mãe entendesse que eu não tô querendo brigar, que eu só tô querendo colocar o meu ponto de vista, sabe? E eles querem. Caraca, é um trabalho tão importante, né, Su? Eu ouvindo você falar, eu fico encantada. Minha mente é muito visual, assim. Eu fico imaginando os diálogos, eu fico puxando algumas memórias minhas de adolescência, do meu irmão e tal. E como é importante. Ouvindo você falar, eu relaciono a importância desse pai e dessa mãe também serem abertos para entender que eles precisam aprender uma coisa que talvez eles não saibam. Sim. Não adianta achar que você vai saber e que aí você vai fazer como foi feito com você. E esse é o instinto primário, né? A gente replica aquilo que a gente viveu. Sim. Se você teve um pouco mais de mente aberta, de
talvez autoconhecimento, você vai entender que tem a questão até geracional, é o que você falou, né? Tipo, o que funcionou entre seu pai e você não vai funcionar mais entre você e seu filho, a começar justamente pela questão da internet, de como era. Já existe uma barreira a mais que não tinha antes. Talvez antes, meu pai falava isso, né? Hoje, pelo menos, a gente tem um celular, eu consigo te ligar pra saber onde você tá. Quando eu era adolescente, eu saía de casa, minha mãe literalmente ficava acordada me esperando chegar, porque ela não conseguia minimamente me ligar. Então, as coisas vão mudando de geração para geração e o pai e a mãe vai tendo que se adaptar também, né? Sim, com certeza é uma adaptação, é uma relação que se transforma, né? Mas é muito bonito quando os pais conseguem olhar para o adolescente, entender que ele é uma pessoa diferente, que ele não vai atender todas as expectativas, né? Ele não é um ser humano em branco. Os filhos não nascem em branco, eles nascem com uma personalidade. Claro que muito do que eles são, e eles são na adolescência, né? Porque a adolescência, ela carrega muito do que aconteceu na infância também. Então, claro que isso depende muito do nosso papel, do que a gente construiu, do que a gente ensinou. Mas não é só isso. Não é só isso. Né? Ele tem um universo de possibilidades para além da casa ali, Sim. que vai formando também as impressões que ele vai tendo, o repertório, a visão de mundo, com quem ele se relaciona dali. Ele aprende com os amigos, na escola, com as redes sociais hoje, né? Que eles estão hiperconectados. Então, ele tá aprendendo por várias fontes, ele tá pegando várias informações. E o papel dos pais não é colocar o filho numa bolha, é ajudar ele a lidar com esse mundo mesmo, né? Então, é preciso se abrir para escutar. E a grande questão, eu acho que deve passar na cabeça dos pais é como não ser nem carrasco e nem permissivo demais. Qual que é esse meio de caminho? Olha, eu acho que essa dúvida, ela é muito mais complexa do que parece. Às vezes eu recebo algumas perguntas e eu tenho a impressão que as pessoas querem, assim, uma resposta receita de bolo, sabe? Ai, faz isso que vai dar certo. E não é assim que funciona. A gente eu amo quando respondem isso, que não é assim que funciona, porque nada é receita de bolo, né? Que dirá exatamente educar um adolescente. E assim, hoje, né, as mães aí que estão na bolha da parentalidade, a gente recebe muita receita de bolo, assim, parece, ai, faz isso, faz aquilo, não faz isso, se você fizer isso, você vai traumatizar, se você não fizer isso, você vai acabar com o futuro do seu filho. E as coisas não são, assim, tão preto no branco, né? Eu falo, não tem uma resposta pronta, depende, quem é você? Quem é seu filho? Qual é a situação específica? O que o seu filho tá pedindo de você nesse momento? Que é diferente do que a minha filha tá pedindo, ainda que eles estivessem vivendo a mesma situação, são pessoas diferentes. Então, qual é a situação específica? E eu acho que o meu trabalho é muito sobre isso, sabe? Ajudar as mães a analisarem esse contexto. Porque não é uma resposta simples, não é uma receita de bolo, é complexo, é uma relação complexa e a gente precisa... É claro que acessar informações, né, tem muitos cursos aí de parentalidade, é importante, pode ajudar a gente a refletir, mas a gente precisa sempre lembrar que a gente está lidando com outro ser humano. Então não dá para você educar o seu filho aqui olhando para fora, olhando para o que outra pessoa está falando, você precisa olhar para ele, o que ele precisa. Qual a personalidade dele? O que você precisa ensinar para esse ser humano para que ele desenvolva as habilidades que ele precisa para a vida adulta? O que você precisa, o que às vezes pode ser diferente, né? Então tem adolescente que é mais retraído, que vai precisar dessa ajuda dos pais para fazer contato, para entrar no esporte. Tem adolescente que você vai precisar puxar ele um pouco mais, porque ele não vai estudar tanto. Então, assim, tudo depende. Tudo depende. Faz muito sentido. Mas o que eu vejo também é que essa geração de mães, né, de pais, tem muita dificuldade em sustentar os limites. E eu acho que é importante falar sobre isso. A gente vem de um movimento, né, de querer mudar a maneira de se relacionar com os filhos, de querer ser mais empático, mais carinhoso, de não querer ser tão carrasco, tão violento. Isso é maravilhoso. De fato, as punições não educam, deixar de castigo não educa, bater não educa. Mas eu acho assim que muitas vezes, querendo fazer diferente daquilo que nós vivemos na nossa infância e adolescência, a gente acaba indo para o extremo oposto.
e acaba sendo muito permissivo, e aí tem medo de colocar limite. Eu atendo mães, assim, que tem medo mesmo da reação dos filhos, tem medo de se afastar, tem medo de, se eu falar isso, vai brigar, vai gerar uma confusão, vai se afastar de mim. Ou então não consegue mesmo sustentar esse limite, porque o filho argumenta, rebate, aí, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? Como é que eu lido com isso? Então, também faz parte do papel do adulto ser chato. Acho que é importante a gente se dar conta disso, sabe? O nosso papel, a gente pode ser empático, pode ser amoroso e pode ser o adulto chato que vai falar não. Você precisa sair desse celular, você precisa estudar, você precisa dormir cedo, você precisa se alimentar direito, você precisa dar conta disso, isso daqui não tá legal. Isso faz parte do nosso papel. A gente não pode ter medo de exercer esse papel, porque ele também vai preparar os nossos filhos para a vida. Você acha que esse medo da mãe pode vir, tipo, de um medo dela não ser amada, né? Tipo, Sim. não ser amada de volta? Com tipo, certeza. se eu for chata, pode ser que ele não me ame mais, lá no fundinho, né? Que ele não me ame, que ele se afaste, e aí ele vai... Nossa, ele já tá se afastando, aí ele vai se afastar ainda mais, aí vai se conectar. A mãe vai lá longe, né? Eu falo que o divertidamente que comanda o cérebro da mãe de adolescente é a ansiedade. Que ela tá sempre, o tempo todo, ela tá lá na frente, né? Meu Deus, isso daqui vai acabar com o futuro do meu filho, vai acabar com a nossa relação. E conflitos fazem parte de todo relacionamento, né? De qualquer relacionamento. E a gente não precisa, para colocar esses limites, para exercer o nosso papel, a nossa autoridade, a gente não precisa ser violento. E é aí que tá o ponto. A gente pode se comunicar com afeto, mas com firmeza também, sabe? E... É uma dança, né? É uma dança, literalmente. E pra você, hoje sua filha tem quantos anos? Ela fez 10 anos agora. Ainda não é considerado pré-adolescente? Ou depende então, da formação da criança? Segundo a OMS, ela já é adolescente. Porque a pré-adolescência, na verdade, é um termo que não existe. Nós usamos muito para falar, assim, dessa transição, né? Tá. Porque ela tá nessa transição, Sim. de fato. Mas quando eu falo, né, que 10 anos é adolescente, as pessoas se assustam. Meu Deus, mas não é ainda, é muito criança. Calma. Cada fase, assim como um bebê RN não é o mesmo bebê de 1 ano, o adolescente de 10 não é o mesmo do 15, não é o mesmo do 18. Certo. Né? A adolescência também é uma fase aí de muita mudança, que muda muito rápido, né? Nesse... Tudo, inclusive, né? Até o corpo, enfim. Então, não é que ela já é aquele adolescente, né? Mas ela tá numa fase diferente, tá começando Meu Deus, as eu mudanças. acabei de lembrar, então, que o meu sobrinho é um adolescente. Ele acabou de fazer 10 anos também. O cérebro... Qual é a idade que é considerada pelo... Então, segundo a OMS, é dos 10 aos 20, acho. Não sei se a OMS é até 18 ou 20. Mas, assim, é que a adolescência, na verdade, é um tema relativamente novo, assim. Tem poucos estudos sobre essa fase. Então, a OMS diz uma coisa diferente da neurociência, por exemplo. Nós já sabemos, inclusive, que o cérebro ele só termina de desenvolver aos 25 anos. Então, até os 25 anos, o cérebro ainda é muito jovem, né? Ele ainda é um cérebro muito não lá da completamente adolescência. maduro, né? Sim, ele ainda é um cérebro muito impulsivo, né? O que isso significa, né? Só para esclarecer. O adolescente, ele tá numa fase desenvolvendo o córtex pré-frontal. Que é a região do nosso cérebro que ajuda na impulsividade, no controle de impulsos, das emoções, na autorregulação. Por isso que o adolescente é impulsivo, por isso que ele tem muito mais dificuldade de lidar com as próprias emoções, né? Tem aquela intensidade emocional. Então, tudo isso é natural da fase, faz parte do desenvolvimento do cérebro dos adolescentes, mas é isso. Aos 10 anos, aí vamos dizer que tá entrando. Tá começando tudo isso. Caramba! Vamos falar um pouquinho de empreender, né? Como que é pra você o maternar, o empreender, o equilibrar todos esses pratinhos na prática? Nossa, é bem desafiador.
É mais desafiador que adolescente, né? Olha, eu acho, assim, eu acho que, primeiro que eu acho que o que me fez empreender tem muito a ver com a maternidade. Eu não sei se eu estaria aqui se eu não fosse mãe, né? Então, eu acho que vem muito de um lugar também de querer estar com a minha filha, né? De conseguir ter essa flexibilidade de tempo. Então é desafiador, claro, né? A minha filha, ela tem diabetes tipo 1 também. Uhum. Então é um desafio a mais aí que eu tenho, né? Porque tem que controlar a glicemia, enfim. Então, mas é maravilhoso também, assim. É uma área, eu sou apaixonada por isso, sabe? Eu comecei a estudar não por buscando uma carreira, mas porque eu me apaixonei pelo assunto. Então, de fato, assim, é maravilhoso. Que incrível. Porque quando eu recebo assim um depoimento de uma mãe, sabe, falando o quanto ajudou, o quanto transformou a relação com o filho. Às vezes os adolescentes vêm falar: a minha mãe tá muito diferente depois que ela começou a te acompanhar, ou depois que ela começou a fazer a sua mentoria. Às vezes eles vêm comentar. Nossa, também. isso deve ser surreal também. E é surreal. É surreal. Eu acho que me tipo, conecta... é um produto da transformação vindo dar o depoimento. Sim, é surreal. É maravilhoso, é maravilhoso. E eu acho que isso mexe muito também com a minha versão adolescente, sabe? Porque não foi uma fase fácil pra mim. Então, eu acho que receber isso também me cura um pouquinho, sabe? Nossa. Eu tô olhando para essas pessoas como eu gostaria de ser cuidada, olhada e amada, né? Eu tô ajudando mães a fazerem o que eu gostaria também de ter recebido nessa fase. Maravilhoso. Então... Que legal. E fala um pouco do seu trabalho antes da gente encaminhar para o conselho, né, final mesmo. Como é na prática a mentoria, o atendimento? Então, hoje eu atendo como psicoterapia mesmo, né? Então, que é um processo que olha para muito mais do que a maternidade, né? Do que a relação com os filhos, mas eu atendo muitas mães, porque como eu produzo muito conteúdo sobre parentalidade, são as mães que me procuram, né? E aí eu atendo mães que têm filhos aí de todas as idades, e aí nesse trabalho eu olho para muito mais questões, é muito mais profundo, né? Mas hoje eu também tenho uma mentoria que chama Adulto Consciente, que é uma mentoria onde eu acompanho famílias que querem realmente cuidar da relação com os filhos. Então é mais focada na parentalidade, na relação com os filhos. É um acompanhamento de 2 meses. Então eu encontro com essa família toda semana e a gente vai ali desenvolvendo um plano de ação, vai investigando o que está acontecendo de fato, né? Porque tem muita coisa para além do que os pais observam, além do que eles conseguem enxergar. Então a gente investiga, faz um plano de ação, eu vou acompanhando, a mãe vai me mandando, né, mensagem, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Então é muito legal também acompanhar de perto nesse processo. E esse é um processo também que eu estruturei ele para ser mais profundo. Então eu olho para a relação com os filhos, mas eu olho também para essa mãe, porque essa mãe sente, para como ela tá gerenciando as próprias emoções, porque isso mexe com a relação, não tem como, né? Então eu acho que esse é um ponto aí que vem muito da psicologia, né, da minha raiz, mas que eu gosto muito de trazer para as mentorias também com as mães que eu atendo. Nossa, que trabalho necessário, Su, de verdade, que você possa exponencializar, alcançar cada vez mais mulheres, porque é necessário. Porque é 2 trabalhos em um. Cuida de quem cria, de quem tá formando esses adultos e forma também adultos ainda mais preparados para o futuro, né? É isso. Maravilhoso. Ó, então pra gente caminhando pro final, eu sempre gosto de pedir 2 conselhos. Para essa mulher que é mãe do adolescente ou da criança que vai chegar na adolescência, ou que simplesmente é mãe e tá tendo ali dificuldade com suas questões, qual conselho você daria? E depois para essas mulheres empreendedoras que seguem a gente segundo a sua jornada, qual seria, assim, o maior conselho que você pode dar? Tá. Para as mães, eu acho que o que eu posso falar, assim, principalmente olhando para a adolescência, é só mais uma fase, sabe? Tem seus desafios, mas eu sei também que as mães já chegam com muitos tabus, com muitos medos, sabe? As mães relatam isso, né? Ai, espera chegar na adolescência. Nossa, quando chegar na adolescência, né, acabou. E não é assim.
Se nós estamos dispostos a buscar informação sobre essa fase, a entender o que está acontecendo, né, com os nossos filhos, com o cérebro deles nessa fase, a olhar para os nossos filhos nesse momento, a se conectar com eles, ela pode ser uma fase muito gostosa. E esse é um relato muito legal também que eu recebo, sabe? Das mães curtindo mesmo essa fase dos filhos, porque é para curtir. É o último estágio ali que você vai estar responsável por esse ser humano. Não é uma fase que você precisa ficar se lamentando, sofrendo e torcendo para passar logo. Porque quando ela passar, o seu filho se tornou um adulto. Não volta mais. Sabe? Não volta mais. E para as empreendedoras, eu acho que não desista, sabe? Se você trabalha com alguma coisa que você ama, não é fácil, eu sei que não é fácil. Já estou há alguns anos aí empreendendo, tem muitos desafios, mas também é muito bom, assim, muito gratificante, sabe? Ver que você está realizando o seu propósito, que você está colocando ali. É um filho, né? Um filho no mundo, assim. Literalmente. Literalmente. Eu amei esse bate-papo. Que trabalho necessário. Volto a falar, então, eu acho que vocês podem ter percebido isso, que não tem barreiras para o trabalho dela. Então, você atende online, né? Eu atendo online. Todos os meus atendimentos são online, então, qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar que você sentiu no coração que pode ser isso uma solução para você, ou vem passando por dificuldades, com certeza a Sui pode ajudar. Todas as redes vão estar aqui, mas aproveita para convidar o pessoal para te acompanhar também. As minhas redes sociais são todas Suimissé. SUEMISSE. Que é um nome meio difícil, mas é isso. Arrasou. É difícil, mas é simples. Sui, obrigada pelo bate-papo. Parabéns pelo trabalho incrível. Amei muito. E para você que está assistindo a gente, então não deixa de seguir aqui os canais, a rede social da Sui. Entre em contato com ela, que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse suporte. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de enviar para uma mamãe que você segue, mesmo que seja mamãe de criança, aí essa adolescência uma hora vai chegar e essa mulher é uma mãe, com certeza ela vai aproveitar muito esse conteúdo. Encaminha, se inscreve e não assiste apenas essa entrevista. Tenho certeza que você vai aproveitar muito o conteúdo que tem aqui no canal. Mais uma vez, Sui, obrigada. Obrigada a vocês. E até a próxima, então. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau.